E eu inicio este dia, em primeiro lugar, parabenizando o Francisco, o irmão Francisco, o irmão Bergoglio, da Argentina, que passou pelo Brasil na condição funcional de patriarca, de padre maior da Igreja Católica, e disse como religioso, vinculado a uma tradição religiosa, umas poucas tolices a serem evitadas, mas que eram impossíveis não serem ditas por alguém que tem as crenças que ele tem. Mas no mais, 98% de tudo, sobretudo de tudo que interessa, de tudo que importa, de tudo que faz as pessoas serem mais humanas, melhores, mais parecidas com a bondade de Deus e com a saúde humana proposta pelo Evangelho para as pessoas, o Papa Francisco deixou claro e explicitou, com simplicidade, com humanidade, com verdade, com espontaneidade. Quem me dera encontrar pastores dizendo toda a verdade da mensagem do Evangelho, mas com a simplicidade, a sinceridade, a espontaneidade humana que Francisco expressou, até nas tolicezinhas de natureza religiosa católica que ele declarou. Então, fico feliz e grato diante de Deus. De toda a minha memória dos papas católicos, eu tenho duas memórias, uma histórica, dos livros, a outra pessoal. A histórica dos livros deve ter tido 2, 3, no máximo 4 papas, no meio de uma multidão de papas que tenham tido minimamente esse espírito do Francisco. Se Francisco fosse o Papa nos dias de Lutero, não teria havido reforma protestante. Guardem bem o que eu estou lhes dizendo. Se o Francisco, com esse espírito, com esse coração, com essa atitude, fosse o Papa nos dias de Lutero, não teria havido reforma protestante. Outra coisa, um homem como Francisco, nos dias de Lutero, não teria sido Papa. Teria sido protestante, perseguido com os protestantes. O mundo muda, gente. Lutero hoje, sacerdote católico, tendo um Papa como Francisco, iria ao Vaticano para conversar. Provavelmente tivesse a liberdade de iniciar um movimento com as convicções do protestantismo dentro da Igreja Católica. O mundo muda, minha gente. Felizes são os que discernem pessoas e espíritos e não ficam presos aos karmas das histórias institucionais. Eu também disse no início que conheci os papas da minha vida, desde que eu nasci. De lá para cá já houve uma grande sucessão de papas. Quando eu nasci, estava logo depois aconteceu a virada e tomou posse o João 23, que marcou a Igreja Católica, convocou o Concílio Vaticano II, que mudou, foi quase uma reforma católica, o que João 23 propôs. Nem tudo foi implementado, mas pelo menos o que foi proposto mudou a mentalidade de um monte de sacerdotes no mundo inteiro e alterou dramaticamente a Igreja Católica, que rezava em latim de costas para o povo, distante de tudo. Eu me lembro do dia da morte de João 23, eu era criado na Igreja Presbiteriana, mas era consenso mundial que ele era um homem do bem.
E eu era um garoto em Manaus e senti uma nostalgia quando os sinos das igrejas tocaram anunciando a morte do Papa João XXIII. Parecia que um bisavô distante, porém muito querido, tinha falecido, e eu era criado na igreja protestante, com uma avó que odiava católico, mas uma coisa no meu coração de criança discernia que tinha uma coisa diferente no olhar daquele cara. Aí depois dele a gente teve o Papa Paulo VI, que era um papa encardido, um papinha que veio para fazer mingau de nada. Teve um pontificado longo e chato, horrível, conservador. Aí depois dele nós tivemos o Papa risonho, que apareceu na janela do Vaticano sorrindo e mataram o bichinho. Foi o Papa João Paulo I que chegou para acabar com toda aquela máfia, literalmente o conluio da máfia com o Vaticano, com o arcebispo Paul Marcinkus, com o Banco do Vaticano lavando dinheiro. Assista O Poderoso Chefão 2, parte do filme é rodado em cima de uma história verídica vinculada ao Vaticano. Ou leia o livro Em Nome de Deus, de um jornalista que fez o trabalho mais extensivo a respeito deste assunto, década de 80. Aí mataram o homem envenenado, veio João Paulo II, que foi um popstar. Ele veio ao Brasil na década de 80, foi um negócio chocante, intenso. Do ponto de vista de movimentação de mídia, foi algo muito mais forte até aquela época do que o que aconteceu com o Francisco agora. Aí a maioria de vocês já assistiu à morte do João Paulo II. Nós comentamos a morte dele aqui no Papo de Graça. E aí aparece o Ratzinger, ou Bento XVI, para surpresa de todos, porque ele foi um rato, o Ratzinger. O Leonardo Boff que o diga, nas experiências de entrevista inquisitorial que teve com o Papa Bento XVI. Numa coisa ele foi sábio, sair. E vocês vejam que ele saiu e morreu, porque ele está vivo em Roma, mas é como se nunca tivesse existido. Chega simplesmente um cara despretensioso que no primeiro dia diz: olha, por favor, eu não estava esperando esse negócio, me trouxeram do fim do mundo, faça oração por mim, vamos ver no que dá. E devagar, sem grandes arrobos, sem grande influência, sem nenhuma poderosa eloquência, mas com sinceridade simples, está chocando o mundo. E eu termino essa minha fala sobre o Francisco dizendo o seguinte: hoje, no ocidente do planeta Terra, a figura espiritual mais importante se tornou o Papa Francisco. Isso eu falo do ponto de vista do fenômeno político, social, econômico e de visualização de imagem relacionada a uma figura que carregue genuinidades de sinceridade no que diz, não importando a crença, mas com convicções humanas irretorquíveis, convicções humanas vinculadas ao dogma do amor do Evangelho, que nos fazem chamá-lo de irmão Francisco, com tudo que eu não concordo a respeito de doutrinas aqui ou ali, assim como eu não concordo com um monte de doutrinas de pessoas aqui e ali e as considero irmãs no amor de Deus. Hoje, o ocidente da Terra tem uma outra referência. Ela não é protestante, ela não é católica. Ela é de uma figura que transcendeu ao papado, transcendeu aos báculos, às coroas, aos tronos. É um cara que está se servindo desse aparato para fazer a sua singela, discreta, prudente
anarquia de graça e de humanidade. Sei que tem um monte de fanáticos protestantes e pentecostais que não concordam comigo, mas eu não estou nem um pouco preocupado. Eu respondo diante de Deus, cumpro aqui o meu papel pedagógico como cristão, dizendo com sinceridade e verdade do meu coração aquilo que um homem de Deus deve dizer numa época de tanta intolerância, de tanta estupidez, de tanto exagero, de tanta torcida do mal, de tanta gente com vontade de que o mundo acabe, mas que o seu ladinho da história seja o lado com razão, enquanto tudo vai para o abismo. Eu jamais serei desses. Eu, de todo o meu coração, prefiro discordar nas periferias com Francisco e me aliar a ele nas essências do que seja humano e mensagem verdadeira do Evangelho, do que desprezar a oportunidade de que num lugar onde geralmente assentam-se homens ou tomados de maldade política ou de aspirações de arrogância e de soberba, ou de compromissos de políticas eclesiásticas de média. Quando eu vejo nesse lugar se assentar um cara que vai desvestindo o lugar e vai tratando tudo com uma sinceridade que eu sei agrada a Deus, eu não tenho como não dizer a quem quer que chegue afirmando: nós lhe proibimos. Dizer como Jesus disse aos que assim disseram de um outro que não seguia com eles: vós não sabeis de que espírito sois, porque quem não é contra vós outros, já é por vós outros. Que Deus abençoe o Francisco, que ele não volte atrás, que ele siga adiante, e que no coração dele, o centro dos centros, o louvor dos louvores, a oração das orações, a devoção exclusiva, seja aquele que o chamou das trevas para sua maravilhosa luz, o Senhor Jesus.